Então, primeiro de tudo, para a gente resolver essa questão é entender ela, certo? Então, o que acontece? O João ele encontra lá, né, um chocolate, tá? Num local, e ele fala que tem lá 1/3 da barra de chocolate. Então, no caso, ele encontrou 1/3, tá? Depois fala que ele comeu a metade de 1/3, né? Ou seja, ele pegou esse 1/3 e dividiu em duas partes, certo? Então, o que acontece? Matematicamente, é isso que ele fez. Ó. Ele tinha 1/3 e dividiu em duas partes, tá? Em 2, ou seja, e 2 é um número inteiro, certo? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vai completar essa fração, ou seja, 2/1. Isso eu já falei com vocês, né? Que toda vida que você tiver um número inteiro, você pode escrever em forma de fração. E é desta forma que eu passei aqui para vocês, certo? E daqui a gente resolve. Então, divisão de fração, eu vou fazer o quê? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, certo? Então, tá lá, viu 1/3 abaixo, ele comeu a metade, quanto de chocolate ele comeu. Vou fazer exatamente isso. Vou inverter aqui a segunda fração, né? Era 2/1 e agora vai virar o quê? Vai virar 1/2, não é isso? Então, eu vou lá. 1 vezes 1 e 3 vezes 2, 6. Pronto, então 1/6. Ele comeu aí exatamente 1/6, tá bom? Por quê? Porque eu peguei ali 1/3 e dividi em duas partes. Uma parte ele comeu e a outra sobrou. A questão pergunta quanto ele comeu, né? Então, tá aí exatamente 1/6, beleza? Então, vamos lá agora para a parte de decimais, tá certo? Então, primeiramente, soma e subtração de números decimais. Então, das operações de decimais, se eu fosse pontuar em nível de dificuldade, mais difícil nós temos divisão, talvez, né, para alguns alunos, para outros não. Mas soma e subtração são ali dentre as operações as mais facinhas, tá? Por que que elas são tão mais fáceis assim? Porque eu só preciso de uma coisa para poder somar e subtrair decimal. Eu só preciso alinhar a vírgula. Depois de alinhar essa vírgula, acabou. A soma, ela não muda. Eu só vou somar normalmente, como eu já faço, tá? A única diferença é que eu vou alinhar essas vírgulas para que no final a vírgula ela esteja no mesmo local que ela estava, tá ok? Então eu preciso apenas alinhar vírgulas e realizar a conta, tá certo, galera? Então como é que seria isso? Se eu quero somar 1,7 com 1,03. Eu não vou botar o 7 embaixo do 3 porque são os últimos números. Não, eu tenho que primeiramente alinhar a vírgula para poder fazer essa conta, tá? Então eu vou fazer assim, ó, 1,7. Como eu vou ter que alinhar a vírgula, eu vou colocar logo a vírgula aqui embaixo e vou colocar o segundo número, ó, completar. 1,03. Então, por que o 7 e o 3 não ficam no mesmo local? Porque eles não estão na mesma casa. O 7 ele está na casa dos décimos e o 3 está na casa dos centésimos. Então, não posso fazer essa mudança de local tão assim, só porque eu quero, tá? Tenho que respeitar essas casas. Então, alinhei a vírgula, vou lá somar. Então, aqui, ó, não tem nada. Então, eu vou somente acrescentar um zerinho, tá? Para continuar, ó. 0 mais 3, 3. 7 mais 0, 7. 1 mais 1, 2. E olha aqui. Por fim, posicionar a vírgula no mesmo local. Então, se ela estava aqui, ó, eu vou descer ela para cá também. Então, ela está no mesmo local que ela estava antes. Beleza? Então, nós teríamos aí como resposta 2,73, tá bom? Então, vamos aqui para mais dois exemplozinhos de continhas, né, sobre soma e subtração de decimal. Então, a primeira continha que eu vou colocar aqui para vocês é 0,1 menos 0,098. Então, vamos armar a conta que é o principal. Coloca lá o primeiro número, 0,1. Alinha a vírgula do número de baixo e escreve ele. 0,098.
E agora faz a conta. Então agora só basta, né, realizar essa subtração aqui. Como? Primeiro, eu vou adicionar aqui 2 zerinhos, certo? E vamos fazer a conta. 0 menos 8 não dá. Então eu vou vir aqui na frente, nesse 1. Ele vai virar um 0. Esse carinha do lado vai ficar com 10, né? Só que o objetivo não é passar para o último. Então esse vira um 0, um 9, né? E esse último vira 10. Ó. 10 menos 8, 2. 9 menos 9, 0. 0 menos 0, 0, né? A vírgula prevalece aqui no mesmo canto. Então tá aí nossa resposta. Fica 0,002, certo? Então mais uma continha aqui para a gente finalizar essa parte. Vamos pegar aí 17,9 mais, certo, 2,1. Então como é que eu faço isso? Primeiro passo, escreve o primeiro número, 17,9. E agora, a vírgula, e preenche o segundo número, 2,1. E agora, só somar. 1 mais 9, 10, sobe para cá. 7 mais 1, 8, mais 2, 10 também, sobe para cá. 1 mais 1, 2. E a vírgula que estava aqui, a gente só desce ela. Então, resposta 20,0, beleza? Então, vamos agora para a nossa questão. Haroldo foi ao mercantil com uma cédula de R$50 para comprar algumas coisas que estavam faltando em casa. Na hora de passar no caixa, sua conta deu exatamente R$ 27,81. Quanto Haroldo tem que levar de troco? Então basta a gente pegar os R$50 do Haroldo e retirar aí o valor, né, da conta, que é R$ 27,81. Então, como a gente fez naquele itemzinho anterior, vou pedir aqui na frente, ó, esse 5 vira um 4, aí aqui vai ficar 9, 9 e apenas o último zerinho que vira o 10, certo? Então 10 menos 1 dá 9, 9 menos 8 dá 1, a vírgula a gente, ó, só acompanha, né? 9 menos 7 dá 2 e 4 menos 2 também dá 2. Então tá aí. Haroldo teria que receber, né, R$ 22,19 de troco, beleza? Vou colocar aqui no cantinho, 22,19. Então tá aí, a gente fez só a subtração, né, para encontrar esse valor do troco do Haroldo, beleza? Então vamos aí, passando agora essa parte de soma e subtração de decimais, vamos agora observar um pouco sobre a multiplicação de números decimais, certo? Que, no meu ponto de vista, é a operação mais fácil também aí dos decimais, tá? Igual lá na fração, que a multiplicação de fração é a mais fácil das operações de frações, a multiplicação de decimais também é a multiplicação, né, que também é a operação mais fácil. Por quê? Porque nós multiplicamos normalmente como se não houvesse essas vírgulas, porém no final a gente devolve todas as casas decimais que apareceram na minha conta, tá? Então foca nesse início, multiplica-se normalmente, e no final apenas a gente devolve as casas decimais. Então, primeiro de tudo, o que é uma casa decimal? Casa decimal é casa à direita da vírgula. Então, quantos números eu tiver ali depois da vírgula do lado direito, é a quantidade de casas decimais que eu tenho, certo? Então, primeira coisa, sei identificar uma casa decimal. Então, como é que eu vou fazer essa devolução das casas? Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho e eu te mostro como. Então, aqui eu vou multiplicar 2,7, tá, por 1,2. Então, vamos lá. Normalmente, esquece a vírgula agora. 2 vezes 7, 14. Sobe 1 para cá. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 7, 7. E 1 vezes 2, 2. Vou somar normalmente também, tá? Então, aqui vai ficar... Vou passar a resposta aqui para o cantinho porque não coube, tá certo? 4. 5 mais 7 dá 12. Sobe 1 para cá. E 1 mais 2, 3. Então, agora que eu vou contar as casas decimais. Aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 7, certo? Vírgula aqui, só tenho o 7 depois. E aqui nós também temos uma casa decimal. Então, no total aí, nós temos duas casas decimais. Então, eu vou devolver duas casas decimais. Lembrando, casa decimal são as casas à direita da vírgula. Então, eu tenho que fazer com que dois números fiquem à direita da vírgula.
Então, vamos lá. Pulei o 4 e pulei o 2. Tá aí duas casas decimais. 3,24. Bom, então, como vocês viram aqui, né? Ó, basta então a gente pegar as casas que apareceram na continha e devolver lá no final, certo? Então, vamos lá, galera. Aqui agora a gente vai dar uma olhadinha, né? Fazer aqui dois exemplos de multiplicações e partir para uma questãozinha de multiplicação, certo? Então, vamos pegar aí 1,13 vezes 2,1. Como é que a gente faz isso? Primeiro passo, escrever o número, né? O primeiro número, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, iguala aqui a vírgula logo, e escreve o segundo número, 2,1. Precisa disso? Não! Aqui nós não estamos resolvendo uma soma, nós estamos resolvendo uma multiplicação. Então a posição da vírgula para a gente pouco importa. Se você quiser escrever ali, beleza, sem nenhum problema. Mas eu não vou escrever porque não tem necessidade, tá? Então vamos lá, 1 vezes 3, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Agora, 2 vezes 3, 2 vezes 1 e 2 vezes 1, certo? Lembrando que isso é uma multiplicação e não uma soma, certo? Por isso que eu não escrevi aqui com a vírgula alinhada, tá certo? Então, bora lá. Desce aqui o 3, 6 mais 1, 7, 2 mais 1, 3 e o 2 daqui da frente. Então, agora, o que é que a gente faz? A gente vai contar as casas decimais. Aqui eu tenho duas casas decimais, né? O 1 e o 3. E aqui nós temos mais uma casa decimal, num total aí de 3 casas decimais. Então, eu vou pular o 3, o 7 e este outro 3 aqui, tendo como resposta, então, 2 inteiros e 373 milésimos. Beleza, galera? Então, tá aí nossa continha. Vou fazer aqui mais um rapidinho para a gente poder passar adiante. 0,5 vezes 1,3. Então, vou apagar essa conta aqui, porque senão nós não temos espaço, tá certo? Então, qualquer coisa você pausa aí para poder copiar. Então, bora lá. Apagado. Então, 0,5 vezes 1,3. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 0 é 0, né? Mais 1, desce aqui. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 0, 0. Então, aqui nós temos 5, 6 e 0. Casas decimais. Temos uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Então, são duas casas decimais. Então, tá aí nossa resposta. 0 inteiros e 65 centésimos. Beleza? Então, bora aí para a questão. Então, aqui na questão nós temos, galera. Para descobrir a área de um terreno retangular, basta multiplicar as duas medidas do terreno, largura e comprimento. Sabendo disto, calcule a área de um terreno retangular que possui 23,7 metros de comprimento e 17,8 metros de largura. Então, aqui na nossa questão, a gente está trabalhando um pouquinho com multiplicação, né, desses dois números. Como eu sei disso? Porque na questão ele fala que para calcular o terreno, basta a gente pegar a área do terreno, né, a largura, e multiplicar pelo comprimento, tá? E é o que ele pede na questão, que nós encontremos essa área, certo? E ele me dá a largura, que são 17,8 metros, e também nos dá o comprimento, que é 23,7 metros. Então, basta nós aí multiplicarmos esses dois números para poder encontrar aí quanto é a área deste terreno que ele passou para a gente, tá? Então, primeira coisa, vou estar escrevendo aqui os dois números, 17,8 vezes 23,7. E agora a gente multiplica, né, normalmente. Então, vamos lá. 7 vezes 8, galera, dá exatamente 56, certo? Então, sobe 5 para cá. 7 vezes 7, 49. 49 mais 5, 54. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 3 vezes 8 dá 24. Sobe 2 para cá, para esse 7. Ó. 3 vezes 7, 21. Mais 2, 23. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5.
E agora a gente multiplica por 2. 2 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, né, continuando aqui nossa continha, a gente vai descer aqui os 6. 4 mais 4, 8. 6 mais 3, 9. 9 mais 2, 11. Sobe 1 para cá. 5 mais 5, 10. Mais 2, 12. 3 mais 1, 4. Agora a gente vai para a casa decimal. Nós temos aqui uma casa em cima, uma casa embaixo. Então, são duas casas decimais. Então, a vírgula desce para cá, ó. E nossa resposta fica exatamente 421,86, tá? Como é área, a gente vai colocar aqui metro quadrado, beleza? Então tá aí nossa resposta, tá? A área seria 421,86 metros quadrados. Então vamos agora aqui ver o último tópico para a prova de vocês, que seria divisão de números decimais, certo? Então, galera, simplesmente é um tópico aí que pode ser que cause alguma dor de cabeça para vocês, mas creio eu que com as explicações que eu vou dar aqui para vocês, possa ser que facilite um pouco. Então vamos lá, como é que você vai resolver uma divisão de decimais? Primeiro que não necessariamente a gente vai ver apenas divisão de decimais, pode ser que você pegue um item que tenha uma divisão de dois números inteiros que resulta em um número decimal, tá? Então vamos lá. Quando cair 2 decimais, Alan, ou quando cair 1, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é igualar as casas decimais, certo? Se um número tem duas casas e o outro não tem, eu preciso fazer com que os dois tenham as duas casas decimais. Como? Aqui, 1,25 e 2. Como é que eu igualo essas casas decimais? Vou aqui no 2 e boto vírgula 0, 0. Então, você iguala colocando zeros, beleza? Então, depois disso, o que é que você faz? Você esquece a vírgula e divide os números normais. Como assim, Alan? Esquece essas vírgulas aqui e faz a divisão aí do número 125 por 200, tá? Vamos lá partir para um exemplo aqui com vocês. Então, nós temos aí 8,554 dividido por 2,1. Então, o que é que eu faço aqui, galera? Presta muita atenção, certo? Vou pegar aí 854 e vou dividir por 210. Igualei a casa decimal aqui, ó. Tinha duas aqui, botei duas aqui também e tirei as vírgulas para fazer a divisão. E agora eu faço a minha divisão. Vou botar aqui 4. 4 vezes 210 dá 840. Essa subtração aí vai sobrar 14. O que a gente faz? Coloca um zero. Como foi o primeiro zero que não desceu aqui do nosso quociente, a gente colocar vírgula aqui. Dá para dividir 140 por 210? Não, né? Então, eu coloco mais um zero. Como é o segundo zero seguido, eu adiciono um zero na minha resposta. E aqui a gente vai lá por 6. Por que por 6? 7 vezes 200 dá 1.400. Só que nós não temos 200, nós temos 210. Então, por isso que eu peguei o 6. Então, vai fazer 6 vezes esse valor, vai dar 1.260, tá? Essa subtração, galera, vai dar 140. E o que acontece? Desce um zero, 6, e aqui a gente vai ter uma continuação aqui infinita. Então, esse valor aqui vai ficar 4,0666 e tem aí uma continuação infinita, tá certo? Então, aqui nessa resposta, a gente pode colocar aí aproximadamente 4,06. Pode colocar aqui um 7 para aproximar, beleza? Então, vamos aí para a questãozinha, né? Que é o que vale. 12 amigos foram a uma pizzaria e pagaram juntos R$ 390,48. Sabendo que essa conta foi dividida igualmente entre 12 amigos, quanto cada um deles pagou? Então, eu vou pegar esse valor de R$ 390,48 e vou estar aí dividindo entre esses 12 amigos. Ou seja, basta pegar 390,48 e dividir esse número aí por 12, pois são 12 amigos, tá certo? Então, de primeira aqui, já vamos igualar as casas, né? Tem duas casas decimais aqui, vamos botar aqui 2 zerinhos para igualar, e agora eu vou montar minha divisão.
Lembrando que não precisa colocar vírgula mais, tá? Montada a divisão, vamos iniciar aí essa divisão agora, beleza? Bom, então vamos aí, né, finalizar resolvendo aí essa continha, né, essa divisão. Então nós temos aqui 39.048 dividido por 1.200. Então vou pegar aqui o 3.900, certo? E a gente já vai aqui começar por 3. 3 vezes 1.200 dá 3.600. Então nessa continha aqui, ó, 4 menos 0, 4, 0 menos 0, 0, 9 menos 6, 3, 3 menos 3, né, 0. Vou descer aqui o 8 agora, certo? Nós não vamos mais usar o 3, certo? Nós vamos usar aí o 2. Então, vai descer por 2. 2 vezes 1.200 dá 2.400. Subtrai agora. Aqui sobra 8, sobra 4. Corta o 3. 10 menos 4, 6. E 2 menos 2, 0. Dá para dividir 648 por 1.200? Não. Então, acrescenta um 0. Como é o primeiro, acrescenta aqui nossa vírgula, certo? Então, agora, vamos lá. 6.480 por 1.200. Gente, isso aí, o 5 vezes 1.200 vai dar exatamente 6.000. Então, vou utilizar o 5. 6.480 menos 6.000 vai dar exatamente 480. Aí, a gente faz o quê? Pede emprestado mais um zerinho para poder continuar nossa conta, né? Como foi só um zero aqui, então não acrescenta nada na resposta. E divide agora, né? 4.800 por 1.200, que é exatamente 4. Então, aí fica nossa divisão finalizada, certo? Sobrando nada, né? Então, tá aí. Cada amigo, tá? Cada amigo vai pagar R$ 32,54. Beleza, galera? Então, foi essa a nossa revisão. Tentei fazer aqui rapidinho um revisaço, né, de todos esses conteúdos. Espero que vocês tenham conseguido aí acompanhar, né, todo esse ano letivo que nós tivemos, um pouco conturbado, mas saibam que nós sempre tentamos passar para vocês com a melhor qualidade possível, né? Sempre tentando chegar numa explicação mais simples de se entender, mesmo nós estando nessa posição, né, de distância e tudo. Mas eu fico por aqui, um grande abraço, tchau, tchau e até mais.